Bom dia, queridos. Era o 10º ano do rei Ezequias, na cidade de Jerusalém. A grande ameaça era o Império Assírio, que vinha do norte e já havia conquistado todo o norte de Israel e levado o reino do norte para o cativeiro assírio, destruído a cidade de Samaria, tomado as cidades de Judá e agora cercava a cidade de Jerusalém. Não havia como entrar ou como sair. E dentro da cidade de Jerusalém, as pessoas estavam apavoradas, sem saber o que fazer. E o rei Senaqueribe envia uma comissão para afrontar o rei de Judá e dizer ao rei de Judá que ele não tem escapatória, que a única opção para ele é entregar-se nas mãos do rei Senaqueribe, ser levado para a Assíria. E se o rei de Jerusalém está pensando que o seu Deus será capaz de livrá-lo, Senaqueribe diz: foi por acaso capaz de livrar as demais nações, os seus deuses? E então envia uma carta de ameaça, que é uma sentença de morte, ao rei de Israel. E o rei de Israel pega esta carta e leva até a presença do rei, a presença de Deus. Ele abre a carta perante Deus e diz: Senhor Deus, é verdade, Senaqueribe destruiu as nações e os deuses das nações não as puderam livrar, porque não eram deuses, eram apenas ídolos, mas tu és o Senhor. E então Deus diz: está vendo Senaqueribe? Não se preocupe com ele, ele não vai entrar nessa cidade, ele não vai lançar flecha contra esta cidade. Eu vou pôr o meu anzol no nariz dele, como aconteceu com esse peixe aqui agora, e eu vou levá-lo de volta para a sua terra, e ali eu o matarei. E sabe, queridos, naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo exército dos assírios que estava do lado de fora dos muros de Jerusalém, e foram mortos 185 mil soldados. E Senaqueribe voltou para a sua terra, e quando ele estava na sua terra, os seus filhos entraram onde ele estava adorando o seu Deus e o mataram. Queridos, o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Ninguém jamais compare o seu Deus, o Deus da Bíblia, com os deuses mortos das nações, com os ídolos que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não agem, têm pés, mas não andam. O nosso Deus é Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Senhor da história. O nosso Deus é o Senhor dos peixes e é o Senhor dos rios. O nosso Deus faz com que um peixe caia no anzol. O nosso Deus faz que um rei seja levado por um anzol no nariz, de volta para a sua terra, com toda a sua arrogância. E quando ele está na casa do seu Deus, adorando o seu Deus, depois de ter afrontado o Deus vivo, é morto pelos seus próprios filhos. Israel foi livre pelo poder de Deus. A história conta diferente. A história diz que aqueles soldados foram mortos pela peste negra, pela peste bubônica, por causa dos ratos que saíram dos esgotos. Pouco importa o que a história diga, o Senhor da história disse que era Ele quem ia livrar Israel, e Ele livrou Israel, e nenhuma flecha foi lançada contra a cidade de Jerusalém. A vida muitas vezes nos envia uma carta de ameaça, que na verdade é uma sentença de morte. Você pode simplesmente se render, ou você pode pegar esta carta de ameaça e colocar na presença de Deus. Seja ele um diagnóstico dizendo que você está com câncer
e que não há mais chance para você. Seja ele uma carta dizendo que o seu negócio está quebrado, falido e que não tem escapatória. Seja ela uma carta dizendo que o seu casamento está acabado e que a sua felicidade já era. Seja ela uma carta dizendo que o seu filho agora está dominado pelas drogas e não há quem os livre dela. Seja ela qualquer tipo de ameaça, nada se compara ao poder do seu Deus. E Deus usa todas as forças do universo, sejam ratos ou querubins. Ele acaba com a ameaça e ele dá livramento. Davi diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, nós teríamos sido destruídos vivos, mas o Senhor foi o nosso socorro e nós fomos livres dos nossos inimigos. E o laço que prendia o nosso pé soltou-se e nós voamos. Não há ninguém mais preso do que um pássaro que cai no laço do passarinheiro. Mas mesmo este laço apertado, Deus é capaz de soltar e permitir que você volte a voar. A sua história não termina quando os homens querem que ela termine. A sua história só termina quando Deus disser que é a hora. Até lá, queridos, há esperança para você, como há esperança para esse peixe que agora mesmo vai ser solto e voltar para a água. Deus te abençoe. Deus te dê livramento neste dia. Viva a vida, sabendo que você não depende dos reis, você depende do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do dono do universo, do autor da vida, do Todo-Poderoso. Ele determina a sua vida. Qualquer carta de ameaça que enviarem contra você, coloque-a diante de Deus. Ele aguenta o tranco. Agora eu vou soltar esse peixe que ele já escutou demais. Se ele não se converteu, problema dele. Soltou-se o laço que nos prendia e nós voamos.